uma coisa, na verdade, o Grêmio ele tem estratégia, né? Ele tem ideia, ele não tem a execução da ideia, né? E, aliás, o que a gente escuta dos bastidores do Grêmio é que muitos atritos estão acontecendo justamente nesse sentido, né? Nunca foi uma questão assim, ou pelo menos não começou com um problema de relacionamento entre atletas e Quinteiros. O Quinteiros é um cara chato de dia a dia, ninguém gosta. Não, a gente não escuta isso. O que a gente escuta é que os jogadores começaram a desconfiar da ideia, do esquema, porque não estavam conseguindo executar, e o Quinteiros também se mostrou bastante incomodado, assim como seus auxiliares, em relação a essa execução equivocada, né? E aí a gente vê isso não no dia a dia, porque infelizmente a gente não está tendo acesso aos treinamentos no CT, mas a gente vê o reflexo no jogo, né? O Grêmio não executa bem, mas a gente vê a ideia, né? A ideia é um jogo direto, é atrair o adversário, pega a bola, circula muito rapidamente no meio-campo para que a bola chegue aos extremos e jogue de forma cada vez mais objetiva. Só que esse meio-campo não funciona, e isso é dito inclusive publicamente pelo Grêmio, né? A gente já viu dirigentes falando que o meio-campo foi o setor que mais teve dificuldade para entender os pedidos do Quinteiros. Embora os dirigentes hoje digam que já tenha tido uma evolução na estreia do Brasileirão, eu sinceramente não vi essa evolução. Até, não evoluir Bruno, nada até agora. Se tu me permite, até vou te questionar isso. Porque ontem o Rossato falou isso, né? Que está vendo evolução jogo após jogo, né? Aí nos bastidores, justamente, conseguiu algum relato sobre o que o Grêmio está avaliando como evolução? Porque eu vou ao encontro da tua opinião. Eu também não estou vendo evolução nenhuma. Eu não vi, Cariola. Realmente não vi. O que os dirigentes acham que teve evolução foi justamente no entendimento das ideias e um início de execução melhor, assim, que os jogadores começaram a assimilar. E eles acham que é normal isso, que hoje o atleta ele pega a bola e ele perde 2, 3 segundos pensando o que precisa fazer, no caso do pedido do Quinteiros. E eles acham que com o tempo isso vai se tornar automático. O atleta já vai pegar a bola sabendo aquilo que tem que fazer. E aí eu quero até lembrar aqui um relato bem importante que o Edenilson nos deu, numa entrevista que nos concedeu lá no Gremismo, que ele disse assim, com o Renato a gente tinha muita liberdade, eu achei muito interessante isso, o Edenilson falando, com o Renato a gente tinha muita liberdade de movimentação, de fazer aquilo que a gente queria fazer no campo, liberdade para criar, liberdade para driblar, para fazer aquilo que a gente entendia na hora que era melhor fazer. Com o Quinteiros não, o Quinteiros é muito preso na ideia dele, o jogador tem que fazer isso e aquilo, não dá para fugir do que eu estou dizendo, é isso que tem que fazer. E aí o Edenilson até falou assim, o ideal seria o equilíbrio, né? Que tivesse, sim, essa organização melhor, mas também que o atleta tivesse a oportunidade de, no campo, fazer aquilo que ele acha também, né? Que é melhor. O que vamos combinar, né, Daniel? Entrando aqui agora no campo da opinião, sim, eu acho que o atleta ele precisa também ter liberdade dentro de campo, né? Porque o treinador, por mais que seja fundamental, por mais que oriente, que passe a ideia, estratégia, treine, etc., muito do jogo é na hora, né? Tu entender. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fazer na hora. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. O Edenilson falou que com o Renato os jogadores tinham mais liberdade e que com o Quinteiros eles estão mais limitados a determinadas situações de jogo e posicionamentos de campo. Perfeito. Isso. Então quer dizer que quando a gente vê o Vijaçante em todos os lugares do campo, ali é uma desorientação, uma não orientação, ele não está cumprindo aquilo que é pedido? Tu se refere ao que é feito hoje, no caso? Ao que é feito hoje, claro. Não, aí que tá. O Villaçante não está conseguindo fazer o que é pedido. Eu não sei se exatamente nesse sentido de circular em várias partes do campo. Mas o Villaçante foi citado, inclusive, publicamente pelo Guto Peixoto, como um dos jogadores que está enfrentando dificuldade para entender aquilo que o Quinteiros pede. O outro jogador citado foi o Cristaldo, que nem jogou mais, né? Sim. É que o Villaçante tem um adendo, né? Que ele muda de função no meio campo, no comparativo com o ano passado. No ano passado ele era primeiro volante, né? Agora ele é muito mais uma função... É o interno. Aquele volante misto que o Quinteiros fala. O famigerado... No último jogo o Calhau tem razão, exatamente isso. Mas no último jogo o Quinteiros percebe que o Grêmio estava sofrendo defensivamente e baixa o Villaçante para jogar em linha com o Camilo. Sim. Que é algo que pode acontecer hoje, inclusive, até mesmo para começar o jogo. O Quinteiros explicou numa entrevista recente qual é o modelo de jogo dele. O modelo de jogo dele é um 4-1-4-1, tá? São dois jogadores que ele chama de internos,
2 ponteiros e um centroavante e um volante fixo posicionado, um volante que fica geralmente na área. Trocando em miúdo, saindo do Tatiquez e explicando o time, é o Camilo esse 1, tá? O Cuejar. Ou o Cuejar. Hoje o Camilo, né? Os 4 da direita para a esquerda, hoje, tá? Kike Oliveira, Edenilson, Vijaçante e Amuso, e na frente o Arezzo. Esse é o time de hoje, tá? Que vai trocar com algumas peças com o passar do tempo. É uma preferência dele, não é uma preferência super... Ele não é um professor pardal, não é. Isso aí um monte de treinador usa, é um esquema super tranquilo de se executar, beleza. O que eu vejo só é que esse sistema ainda não está bem afinado. A ideia de jogo direto, ela não é bem trabalhada. O jogo direto, ele não é simplesmente uma aleatoriedade. Claro. Aleatoriedade. É o último recurso, tinha que ser. O balão é espanar a bola, O balão né? é balão. Balão não é ligação balão. direta. Balão né? não é nada. Eu só vi um treinador aqui treinar balão como estratégia, recentemente. Chamado Gel Fuchs. Quando num treino ele apita... Sabe dessa? Tem um treino, daí a bola tenta sair de trás e ele... Não. Ariel, te posiciona. Bico da meia-lua. Dá um bico pro Ariel, ele vai disputar a primeira, a gente vai treinar, pegar a segunda bola. Essa foi a estratégia do Argel. Então, cara, eu vejo no time do Grêmio ainda a ideia, Bruno, sim. Ok, vamos trabalhar com essa ideia. Mas ainda não vejo claramente que a ideia do Grêmio é, por exemplo, baixar a linha, deixar o adversário entrar um pouquinho no teu campo, para abrir espaço no campo dele, pra tu atrair e contra-atacar. Eu ainda não vejo... Eu tô insistindo com isso, cara, porque daqui a pouco eu posso estar errado e ser execução de ideia. Mas daqui a pouco eu posso estar certo também e ver que isso talvez não seja uma ideia implantada. É delicado quando a gente não vê a ideia, né? Sabe qual a minha maior preocupação com o Quinteiros? Pra mim, o Quinteiros ele é um técnico conceitual. Ele não é estrategista. Quinteiros ele vai até o final com a sua ideia de jogo. Ele não é um técnico que se adapta àquilo que ele tem. Então ele não vai dar certo no futebol brasileiro. Essa é a minha preocupação. Porque a gente teve aqui um monte de treinador conceitual que não deu certo por conta da insistência no seu modelo de jogo. O único que chegou perto de que deu certo, o cara deu certo. Miguel Ángel Ramírez e Cacique Medina. Dois fracassos. Não, o Cudê também era assim, né? Também. Não, esse só tem uma nota só, né? Esse é o maestro Zezinho, né? Uma nota. Fala uma pessoa que vocês sabem que eu gosto do Quinteiros, acho um bom técnico, mas hoje ele é um técnico também de uma nota só. Ele teve 12 dias para trabalhar. Uma nota que não dá certo. Exatamente. Exatamente. Mas o Fernando Diniz seria esse treinador que deu certo sendo um treinador super conceitual, tá? E não dá pra dizer que um cara campeão da América não deu certo. O Fernando Diniz é o cara conceitual que deu certo, né? O Miguel Ángel Ramírez não, treinador de uma nota só, né? Tu tira o joystick da mão dele e não sai nada. Então tá certo. Algo mais a acrescentar aí, Bruno? Não, em cima disso, sabe que a gente vai colhendo, né, esses relatos assim dessa questão de relacionamento, embora o Quinteiros ontem na entrevista tenha negado, né, que tenha problemas, o que é extremamente natural, né? O dirigente não vai chegar publicamente e dizer, não, realmente está tendo problema de relacionamento, porque a gente sabe que aconteceram alguns casos com alguns jogadores, né, que no treinamento não estavam conseguindo executar, houve a cobrança de uma maneira um pouco mais forte e aí gerou esse atrito. E dentro disso, até eu faço questão de lembrar aqui uma entrevista que eu vi esses dias do Edilson, ex-lateral do Grêmio, foi para o Charla Podcast, e ele fala o seguinte, ele diz que quando o Renato era treinador, lá em 2017, em vários momentos, mas ele cita um em específico, foi a final da Libertadores, o Renato tinha estratégia, por ter construído 1-0 em casa, de jogar em Lanús fechado, garantir o resultado e especular num contra-ataque, fazer um gol. E os jogadores do Grêmio disseram que não queriam, que queriam marcar alto de novo, assim como haviam marcado alto na Arena, para pressionar o time do Lanús e jogar de uma maneira protagonista, mesmo fora de casa. Cortou. Perdemos aí o contato com... Vocês se garantem, mano, que não precisava dessa proteção, e o Renato topou e foi. A gente perdeu o contato com o Bruno, né? Enfim, agradecendo a ele e tal, mas ele falava sobre o relato dos jogadores, né? Nessa entrevista do
do Edilson aí, dizendo que os jogadores pediram realmente, né, para jogar com uma marcação um pouco mais alta, para o futebol do Grêmio fluir, e o Grêmio ganhou aquela final com relativa facilidade. Agora sim, agora voltou, Bruno. Tá bem. Não, eu estava citando isso para dizer o seguinte, Daniel, que é o mais importante. Para dizer que o Renato era um técnico que compartilhava com os atletas as estratégias, e às vezes ele tinha a ideia e os jogadores todos pensavam diferente e ele topava isso. Ele compartilhava, ele construía junto com os atletas. E o Quinteiros está bem diferente. Os jogadores não estão comprando a ideia de jogo. Eles estão tentando executar. Ninguém está dizendo, não, a gente não vai fazer, a gente vai fazer por nós e azar é teu. Não, eles estão acatando. Não estão conseguindo fazer e não estão gostando. Só que o Quinteiros não abre mão, continua dizendo que tem que fazer, tem que melhorar. Só que isso, eu não sei até que ponto vai, né? Quem é que vai ganhar essa queda de braço? Se os jogadores, de fato, vão conseguir executar e as coisas vão andar e o Grêmio vai melhorar e vai decolar, ou se o Quinteiros vai, em algum momento